Sabe aquela ideia do efeito dominó, onde uma pecinha derruba todo o resto? Hoje a gente vai ver uma doença genética rara que é exatamente isso. Um único ponto de falha que causa um verdadeiro caos no corpo todo. Vamos nessa! Agora, imagina a cena. O tanque de combustível do seu corpo está cheinho, mas o duto que leva essa energia para o motor está entupido. É exatamente essa a lógica por trás da doença de von Guericke, um baita congestionamento metabólico. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa ver como o nosso corpo administra a própria energia, né? A gente armazena a glicose, que é nosso combustível principal, numa molécula bem grande, o glicogênio. E esses estoques ficam guardadinhos principalmente no fígado e nos músculos. E aqui está o pulo do gato. Existe uma diferença crucial entre esses dois estoques. Pensa no glicogênio do fígado como uma reserva pública. Ele é generoso, libera glicose no sangue para alimentar o corpo inteiro, principalmente o cérebro. Já o glicogênio dos músculos, esse é uma reserva particular, bem egoísta. É só para uso exclusivo deles. Bom, quando a gente fica em jejum, o corpo tem dois processos principais para gerar glicose. Mas o ponto-chave é que os dois caminhos, no final das contas, dependem de uma única enzima para dar o último e mais importante passo: liberar essa glicose. Funciona mais ou menos assim. A primeira via, a glicogenólise, quebra o glicogênio que já está guardado. A segunda, a gliconeogênese, fabrica glicose nova a partir de outras coisas. As duas acabam produzindo uma molécula chamada glicose 6-fosfato, a G6P. Só que tem um detalhe. A G6P não consegue sair da célula. Ela precisa da ajuda da enzima G6Pase para se transformar em glicose livre e finalmente cair na corrente sanguínea. Então, resumindo a ópera, a glicose 6-fosfatase, ou G6Pase, é a porteira final. Ela fica lá no fígado e nos rins, e é a única que tem a chave para liberar a glicose para o resto do corpo. Sem ela, a energia fica toda presa lá dentro. E é exatamente aí que a gente chega no coração da doença de von Guericke. Um único defeitinho genético faz com que essa enzima, a G6Pase, não funcione. A rampa de saída da rodovia do metabolismo simplesmente fecha, e o resultado é um engarrafamento monstruoso. E aqui a ficha cai de vez. Na doença de von Guericke, essa porta de saída final, a enzima G6Pase, não funciona ou nem existe. Toda aquela glicose 6-fosfato, não importa se veio do estoque ou se foi recém-fabricada, fica presa, ilhada dentro das células do fígado. É uma condição bem rara, viu? Afeta mais ou menos 1 a cada 100 mil crianças que nascem. E por ser tão raro, o estudo dela se torna ainda mais importante, porque ela funciona como um modelo incrível para a gente entender como o metabolismo humano funciona. E quando essa única molécula fica bloqueada, o estrago é grande. As consequências se espalham pelo corpo como um verdadeiro efeito dominó, bagunçando vários sistemas ao mesmo tempo. Olha só essa tabela. Ela resume os 4 principais desastres que esse engarrafamento causa. Vamos lá. Primeiro, hipoglicemia severa. Faz todo sentido, né? A glicose está presa no fígado, então o açúcar no sangue despenca. Segundo, acidose lática. Como a rota principal está fechada, a G6P é desviada para um atalho, que acaba produzindo ácido lático em excesso. O terceiro é a hiperlipidemia, ou seja, gordura altíssima no sangue, porque o excesso de tudo ali acaba virando gordura. E por último, a hiperuricemia, que é o ácido úrico lá em cima, podendo até causar gota. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha a questão do ácido lático. O normal seria um nível abaixo de 2. Em um paciente com von Guericke, esse número passa fácil de 5, às vezes muito mais. É um aumento absurdo, uma consequência direta daquele engarrafamento que a gente falou. E, claro, toda essa bagunça química se reflete no corpo. Os bebês com a doença costumam ter o fígado bem grande, por causa do acúmulo de glicogênio e gordura. Também tem aquele rostinho de boneca, sabe? Com bochechas redondinhas, fome o tempo todo e um crescimento mais lento. Ok, o problema é super complexo, mas a solução, olha, é de uma simplicidade genial, apesar de exigir uma disciplina de ferro. Entender a fundo a bioquímica da doença permitiu o desenvolvimento de um tratamento que mudou o jogo. E agora vem a parte que parece até mentira. A base de tudo, o pilar do tratamento, é amido de milho cru. Isso mesmo, maisena. Ele é um carboidrato complexo que é digerido bem devagar, liberando glicose de forma gradual e constante. É como se ele fizesse um desvio, contornando a necessidade daquela enzima que não funciona. Mas a rotina é bem puxada. Durante o dia, a pessoa precisa comer várias vezes, sempre com foco em carboidratos complexos.
De noite, para evitar o jejum, que é super perigoso, entram as doses de amido de milho ou até alimentação contínua. E ainda tem os remédios, como o alopurinol, para ajudar a controlar os outros problemas, como o ácido úrico. Mas a história não termina só no controle da doença. A ciência, felizmente, não para. E o que se busca agora é um futuro com possibilidades reais de uma cura definitiva. Se a gente olha para trás, a evolução é impressionante. Antigamente, essa doença era quase sempre fatal logo na infância. Hoje, com esse controle rigoroso da dieta, os pacientes conseguem viver bem até a vida adulta. E o futuro? O futuro aponta para a terapia gênica. Já existem pesquisas muito promissoras que usam vírus modificados para basicamente entregar uma cópia saudável do gene que falta direto para o fígado. É a esperança de uma cura de verdade. E tudo isso faz a gente pensar, né? A doença de von Gierke é um exemplo perfeito de como um sistema gigante e super complexo pode desmoronar por causa de uma única e minúscula falha. Quantos outros problemas complexos por aí, na biologia ou até fora dela, não começam com um único ponto de falha tão pequeno quanto esse?